Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos ficar de pé. Se nós chegamos até aqui, uma coisa vocês tenham certeza: vocês estão aqui para a glória de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, verdadeiramente para que a glória de Deus se manifeste. É bom quando a gente se anima a nos colocar em posição de sensibilidade ao chamado de Cristo. Quando uma pessoa vem para a igreja, é porque Deus abriu o caminho. Deus abriu o caminho para que você seja abençoado. Mas a sua vinda até aqui é só o começo da caminhada. Agora a gente tem que abrir o quê? Abrir o nosso coração. Agora nós temos que nos aproximar de Cristo com toda a concentração e nos envolvermos nas coisas espirituais, irmãos. O problema é que muitas pessoas chegam, mas não se envolvem. Não se comprometem com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, clamando por misericórdia, pedindo ajuda a Jesus. Vocês têm que se aproximar de Cristo clamando por misericórdia, clamando por ajuda, de uma maneira ou de outra. Muitas vezes a gente não tem força para chegar, mas alguém traz. Muitas vezes a gente vem pela força, pela graça de Deus, mas nós temos que nos interessar, nós temos que ter esperança. Olhe para mim, por favor, de que as coisas vão mudar, amém, minha filha? Você tem que ter esperança de que vai haver transformação. Eu não vou continuar aprisionado, eu não vou continuar sofrendo, eu não vou continuar com a vida desgraçada, porque eu sei que Deus, Ele vai me transformar. Diga glória a Deus. Então, se tem alguém na família com problema, se é você que está com problema, se é o seu marido que está com problema, você só não pode deixar a esperança se acabar, irmãos. Esse negócio de vir na igreja é muito fácil. Eu acho que chegar na igreja é fácil. Agora eu quero ver abrir o coração, se concentrar na palavra de Jesus. Se concentrar na palavra de Jesus, esquecer o problema por um minuto e ouvir o que Jesus tem para nos orientar. Porque a primeira coisa que Jesus vai querer é te conceder paz. A paz não vem do ambiente. Vocês têm que entender isso. A paz não vem porque eu estou com dinheiro, porque o meu marido está direitinho comigo, porque eu estou com saúde, porque os filhos estão em casa, está tudo direitinho. Mas a paz vem de quem? Essa paz que a gente conhece, ou que nós desejamos, Jesus disse que o mundo não pode dar. Vocês estão entendendo? Essa paz independe de estarmos no meio das nossas batalhas. A comunhão com Deus é que traz a paz, irmão. Não é o problema resolvido, não são flores, mas é a comunhão com Deus. É a esperança de que eu vou vencer, é a esperança de que o mal, ele não vai me destruir. Diga glória a Deus. Ele não vai me destruir. Eu preciso ter essa paz de Cristo. Mas para que eu tenha essa paz de Cristo, eu tenho que ter um encontro com Cristo.
Eu tenho que me libertar da minha ansiedade. Olhe para mim, por favor. Se libertar da ansiedade. Quais são as ansiedades hoje? Jesus falou sobre isso. Não estejais ansiosos por coisa alguma. E ele colocou como gerador de ansiedade comida, bebida, vestimenta. As necessidades da vida nos deixam ansiosos. Mas ele disse o quê? Mas buscai, pois, primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e você vai ser cuidado por Deus, porque todas essas coisas vos serão o quê? Ele se referindo ao alimento, à comida e à bebida. Vocês estão entendendo, irmãos? Primeiro eu preciso de paz. Aonde que eu encontro a paz? Buscando Jesus Cristo. Onde que eu encontro a paz, pastor? Me fortalecendo em Cristo. Eu não quero saber do problema. Não vem para cá, pastor. Faz uma oração para o meu marido melhorar. Não tem essa oração. Não tem essa oração. Isso vai ser fruto da sua fé. Isso vai ser fruto da sua paz. Você precisa estar em paz para quê? Para transmitir essa paz. Mas eu agito. Amém, minha filha? Eu agito a situação, ao invés de eu acalmar, ao invés de eu ter esperança, eu entro em desespero. Nós entramos em desespero com doença, nós entramos em desespero com os nossos problemas financeiros, nós entramos em desespero com os nossos problemas sentimentais, nós entramos em desespero com os problemas espirituais, mas nós precisamos, antes de tudo, irmãos, consertar nossa alma. Eu não sei qual é o problema que vocês podem trazer hoje para Cristo, mas a primeira coisa que Cristo vai tratar é a paz interior. A paz interior, seu Edinho, não depende de dinheiro. Não depende. Senão Cristo é mentiroso. Amém. Essa paz é uma paz espiritual. Essa paz, ela vem do Espírito Santo. Essa paz é uma força interior. Essa paz, ela é fruto da graça de Deus. É um favor que Deus nos dá para resistir a um mundo que Jesus Cristo disse claramente: tereis o quê? Tereis aflições. Mas ele disse o quê? Tende o quê? Tende bom ânimo. Quando a pessoa tem paz, irmãos, ela tem bom ânimo. Ela espera sempre que as coisas vão o quê? Vão melhorar, que as coisas vão acontecer. Por mais que eu esteja caído, por mais que eu esteja sofrendo um problema, uma dificuldade, mas eu estou com bom ânimo, eu tenho paz, eu tenho certeza, eu descanso no Senhor, porque eu sei que as coisas vão o quê? Que as coisas vão melhorar, as coisas não vão continuar como estão, porque Deus é comigo. Diga glória a Deus. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, pode sentar, é levar o coração de vocês, elevar, melhor dizendo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 5. E aí, pastor? Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Lucas capítulo 5. Quem achou, fecha os olhos mais uma vez. Coloque a mãozinha em cima da Bíblia, assim, nesse capítulo 5, no versículo 17.
e vamos pedir direção a Deus para que nós venhamos a entender espiritualmente e receber essa sabedoria do Pai que está no céu. Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo possa revelar aos nossos corações, que o Senhor permita isso, meu Deus, e haja transformação aqui nesses homens e nessas mulheres, nos jovens e nas crianças. O poder de Deus se manifeste conforme a necessidade de cada um. O que cada um precisa, meu Deus, que saia daqui abençoado. Saia daqui depois de ter crido, depois de ter, meu Deus, se arrependido, depois de ter confessado, depois de se colocar na dependência do Senhor de todo o coração. Eu sei que o Senhor não vai negar, eu sei que o Senhor não vai se arrepender das bênçãos prometidas. A tua palavra diz isso, meu Pai. Então abençoa o teu povo que veio, o teu povo que creu, o teu povo que se coloca diante de ti nessa hora. São aquelas pessoas que estão atentas, são aquelas pessoas que vieram aqui com comprometimento, com desejo de um encontro, meu Pai, em espírito e em verdade com o Senhor. Eu profetizo o milagre, eu profetizo, meu Deus, que aquilo que os homens não podem fazer, o Senhor fará, o Senhor vai transformar, o Senhor vai curar a doença. Quem chegou aqui doente, quem chegou aqui cansado, quem chegou aqui com a alma oprimida, meu Pai, o pecado que estiver, o Senhor retira, o Senhor perdoa. Essa pessoa vai ser totalmente abençoada na alma e no espírito. Perdoados sejam os seus pecados, e para que saiba que os pecados estão perdoados, seja curado das enfermidades, seja livre da doença, seja livre, porque Jesus, Ele pode todas as coisas. Ele é o Senhor do corpo e da alma. Ele te abençoa. Ele te abençoa. Coloque fé agora. Coloque fé. Saiba que Cristo tem poder para te curar. Cristo tem poder para te curar. Começa a sentir esse toque sobrenatural, sentir esse poder milagroso, esse poder restaurador de Jesus Cristo no seu corpo, na sua alma, a sua alma em paz, a sua alma animada, o espírito animado, a alma animada, espírito vivo, em nome do Senhor Jesus. Tende bom ânimo e receba a sua vitória. Digam amém. Irmãos, entenda uma coisa: o Evangelho, ele atrai as pessoas. Nós temos que entender isso. Pastor, por que nós estamos aqui? Porque nós fomos atraídos por Deus. Por que nós estamos na igreja? Porque nós somos atraídos por Deus todos os dias. Porque senão nós já teríamos desanimado, irmãos. Só que nós temos que confiar. O que Deus precisa, pastor? O que Deus quer? Que vocês creiam e se arrependam. Sempre creiam e se arrependam. Diga glória a Deus. Ele ajunta as pessoas. Ele ajunta a congregação. Todos os tipos de pessoas estão aqui. Só que ele tem um propósito único, que é abençoar a todos. Mas para que ele possa abençoar, eu tenho que me aproximar. Eu tenho que chegar diante de Deus. De que forma, pastor? Eu tenho que chegar clamando. Essas são as pessoas mais importantes para Jesus. Jesus não está interessado em tempo de igreja, mas Jesus está interessado nos sedentos.
Jesus está interessado naqueles que vêm pedindo misericórdia, amém? Pedindo perdão. Muitas vezes a pessoa fala assim: fulano não era para estar aqui, mas ele é mais importante para Jesus do que você. Fulano não era digno de estar aqui no nosso meio porque ele tem a vida toda enrolada. Mas eu vou dizer uma coisa: essa pessoa com a vida toda enrolada é mais importante para Jesus do que você que está criticando. Amém? Mais importante para Jesus são aqueles que vêm conscientes das suas necessidades. É disso que o Evangelho trata. O Evangelho trata de pecado. Ah, fulano não podia estar aqui. A igreja é para os doentes. A igreja ela é o ajuntamento dos doentes, não dos orgulhosos. A igreja é o ajuntamento de pessoas que querem tratamento, não de costumeiros, não de pessoas que vêm por tradição, amém? Mas são pessoas conscientes de que precisam de tratamento. Principalmente, irmãos, em primeiro lugar, o tratamento da alma. Porque quando uma alma está sem a direção de Deus, quando uma alma está perdida, ela tende a perecer. Ela precisa ter um encontro com Jesus. A promessa de Deus foi essa: aquele que crê não perecerá, mas viverá, e viverá eternamente. Diga glória a Deus. Eu venho por quê, pastor? Porque eu preciso de ajuda. Eu venho porque eu preciso de salvação. E Deus, Ele faz isso com a maior sabedoria. Ele reúne a congregação, irmãos, dentro de um propósito. Não pense você que você veio por acaso. Hoje foi mais uma orquestração de Deus. A sua vinda aqui foi uma operação da graça de Deus. Por isso que você está aqui e por isso você deve dar glória a Deus. Nós estamos aqui por isso. Pastor, mas toda semana? Porque Deus está tratando. Porque havia uma necessidade de você estar aqui. Havia uma necessidade também do pastor Luiz Fernando estar aqui nesse lugar. Há uma necessidade. Deus tem algo para fazer comigo e Deus tem algo para fazer com vocês. Todo mundo está sendo tratado aqui. Digam glória a Deus. Isso por causa de quê, pastor? Por causa da sabedoria de Deus. Deus, Ele te atraiu para você ouvir o que você precisa ouvir. E Ele me direciona. O ministro também, ele é direcionado para falar, para tocar no ponto exato, falar diretamente ao coração de cada um. Toda palavra que vai ser útil a cada um de vocês. Diga glória a Deus. E nós temos que estar, de que forma, pastor? Atentos. Nós temos que estar atentos ao Senhor Jesus. Nós temos que estar diante do Senhor Jesus, para que a gente possa receber misericórdia. Porque a glória de Deus, ela acontece quando alguém recebe misericórdia. A glória de Deus acontece quando alguém é transformado. A glória de Deus acontece quando alguém é aliviado. A glória de Deus acontece quando a ansiedade que você chegou com ela vai embora. Quando a tristeza que você chegou com ela, o desânimo que você trouxe com você, vai embora. Aí o nome do Senhor é o quê? Glorificado. Pastor, Deus seja glorificado porque Ele me salvou nessa noite. Deus seja glorificado porque Ele te curou nessa noite. Deus seja glorificado porque Ele aliviou o seu coração. Deus seja glorificado porque Ele tirou as dores do seu corpo. Deus seja glorificado porque Ele ouviu e atendeu as orações referentes àquela pessoa que você tem clamado tanto. Diga glória a Deus. Nós temos que estar, irmãos, confiantes. Pastor, eu vou buscar esse Deus
E você é a pessoa mais importante para Jesus. Não são os curiosos. Não é a multidão que muitas vezes enche a igreja, mas são aqueles que estão sedentos. São aqueles que sentem necessidade de Deus. São aqueles que se sentem impotentes, cansados, pobres de espíritos. Suas forças já estão se acabando. Aproveitem o que Jesus está oferecendo para vocês, irmãos. Aproveitem. Pastor, estou com pouca força. Pastor, não estou bem. Pastor, eu estou doente. Pastor, estou com um problema emocional. Eu estou com um problema sentimental, psicológico. Então, se lance aos pés de Jesus. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Assim disse a mulher cananeia. O servo do centurião chega diante de Cristo. O meu servo, a quem eu tanto amo, está doente. Mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor mandar uma palavra, ele vai ser curado. É dessa forma que o pastor está dizendo que nós temos que nos aproximar de Cristo. Nós temos que nos aproximar de Cristo, tendo-o como a nossa última esperança. Ou a renovação da nossa esperança, que já tinha ido embora. Por um momento você já tinha desanimado de tudo. Por um momento você falou que ia largar tudo e não queria saber de mais nada. Mas quando você teve um encontro com Jesus, as suas forças foram renovadas. As suas forças foram renovadas. Jesus, ele renova a força. Jesus, ele renova a força. Jesus, ele renova ânimo. Eu não estou dizendo que vai acontecer a solução do problema de forma mágica, mas a solução do problema vai acontecer. Vai acontecer cura, vai acontecer milagre, vão acontecer sinais, vai haver transformação, vai haver vida e vida com abundância. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, nós não podemos perder a esperança no milagre, na libertação, no alívio, na cura das doenças, na conversão, no arrependimento, na libertação do pecado. Nós não podemos perder a esperança. E a palavra aqui, ela fala de um paralítico. Um paralítico que ficou paralítico. Um paralítico que de repente, no amanhecer, o homem dormiu são e acordou o quê? Acordou paralítico. Quantas vezes a gente dorme são, irmão, e acorda sem força, sem ânimo? Amém? Acontecem problemas que nos paralisam literalmente e nos paralisam espiritualmente também. Esse homem, num dado momento, ele ficou inválido. Ele ficou paralítico. Ele estava prostrado numa cama. E possivelmente esse homem ouviu falar de Jesus Cristo. É o que acontece com a gente, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com vocês. Foi isso. Vocês ouviram falar de quem? De Jesus Cristo. Paralíticos ouviram falar de Jesus Cristo. Doentes ouviram falar de Jesus Cristo. Amém? Depressivos ouviram falar de Jesus Cristo. Pessoas que estavam enfrentando todos os tipos de problemas ouviram falar de Jesus Cristo. Alguém, irmãos, alguém creu por ele? Talvez. Ele creu? Talvez. Talvez ele tenha pedido ao grupo de amigos: me levem a Cristo, porque eu ouvi falar que Cristo está na cidade. Talvez os amigos falaram: olha, nós temos cuidado de você todo dia, mas sua oportunidade chegou. Jesus Cristo, aquele que realiza sinais e milagres, está na cidade. Mas o importante é que esse homem creu em Jesus. O importante é que vocês creiam em Jesus. Não importa, pastor, eu não vim aqui por causa de religião. Eu preciso da restituição do meu ânimo. Eu preciso de ânimo. A primeira coisa que nós precisamos para enfrentar doença, problema, dificuldade, não é um milagre, irmãos.
não é um milagre. O milagre vai ser consequência, mas a primeira coisa que você precisa é de quê? Ânimo. Toda a igreja levante as mãos e diga assim: meu Deus, que eu tenha bom ânimo, que eu tenha disposição, esperança, animada para enfrentar as dificuldades da minha vida. Me conceda esta graça. Amém. Você precisa de ânimo, irmão. Tem gente que vai atrás do resultado. Tem gente que vai atrás, sabe de quê? De solução de problema na igreja. Mas a solução de problema não é uma ordem inversa. A solução de problema é a última coisa que vai acontecer na sua comunhão com Deus. A solução do problema, seu Carlinhos, não é dessa forma que Deus age, com magia. Primeiro Ele precisa restaurar você. Primeiro Ele precisa te levantar, seu Carlinhos. Primeiro Ele precisa te dar vida espiritual. Primeiro você tem que crer que é possível. É possível sair dessa. Amém, minha filha? É possível sair dessa. É possível. Mas se você não crer que é possível, você já morreu. E Jesus, Ele faz você entender que é possível. Jesus fez esse paralítico crer que seria possível, se ele fosse conduzido à presença de Cristo, que algo ia mudar na vida dele. É isso que eu quero que vocês entendam. Pastor, é possível Deus mudar a situação do meu filho? É possível Deus me sustentar nesse momento difícil? É possível sentir alívio numa provação como essa? É possível? É possível sim. Desde que você se coloque diante de Jesus crendo. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer porque você senta no banco da igreja. Mas esse ato físico de estar na igreja tem que ser desenvolvido com pensamento, tem que ser desenvolvido com concentração. Eu preciso de concentração em Deus. Amém? Se concentre em Deus, irmãos. Sentados no banco da igreja, desconcentrados, distraídos, não vai acontecer nada, o aproveitamento vai ser muito pouco. E a gente vê isso acontecer, a maioria que vem, não vê a bênção passar. A bênção passa e a pessoa não consegue se agarrar, a pessoa não se posiciona diante de Cristo. Jesus atraiu, então aproveite o momento. Pastor, eu vim aqui atraído por Jesus. Sabe por que você não faz tanta questão? Porque você acha que você veio por sua conta. Eu tenho certeza que eu não estou aqui por minha conta. Por minha conta eu não estaria aqui não, irmãos. Por minha conta, por minha vontade, eu não estaria aqui, pela vontade natural que eu estou falando. Pela vontade do Luiz Fernando, ele não estaria aqui. Tem tanto lugar que eu poderia estar. Mas eu fui atraído por Jesus e eu estou agarrado aqui porque eu sei que vai haver transformação. Eu sei que algo maravilhoso vai acontecer na minha vida. Eu sei que tem uma grande recompensa por trás desse engajamento da minha vontade. Vocês têm que estar enganjados. Pastor, eu vou determinar nessa comunhão com Jesus Cristo. Ele te atraiu. Ele tem te buscado. Ele tem trazido você. Mais do que você pensa, como você acha que você veio, que você é membro da igreja, que você tem responsabilidade com a igreja, a disposição de Jesus é muito maior do que a sua. Mas Ele quer que você, chegando aqui, você faça a sua parte. Qual é? Se lance aos pés dEle em humilhação. Se esforce, supere o cansaço, supere as barreiras. Ah, pastor, fulano está chamando minha atenção aqui, eu estou me distraindo. Supere a distração, supere a conversa, supere a cutucada. E se lance aos pés de Jesus. Deixa o celular desligado. Será que tem alguém? Você está esperando alguma ligação nessa hora? Não, pastor, tem uma ligação aqui que eu não posso. Eu vou ver aqui que eu tenho que mandar uma mensagem para fulano. Supere isso.
que seja você e Cristo só. Só você e Cristo. Sua atenção totalmente voltada para Ele e você aos pés dele, se humilhando. Mesmo que você, pastor, doente, eu estou doente. Pastor, eu estou cheio de pecado. Pastor, eu estou sofrendo. Eu estou numa vida miserável. Eu estou oprimido por demônios, por feitiçaria. Fizeram uma macumba para mim. Tem uma mulher aí que botou meu nome na boca do sapo. Não interessa. Jesus te atraiu porque Ele sabe da sua condição e Ele quer aliviar o seu sofrimento. Ele quer aliviar o seu sofrimento, Ele quer te dar descanso. Ele quer te livrar dessa depressão, diga glória a Deus. Então Jesus te atraiu por quê? Porque Deus te trouxe. A palavra diz que Deus traz a alma para Jesus. Jesus disse: aqueles que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei o quê? Eu lançarei fora. Então o Pai e o Filho trabalharam juntos para que você estivesse aqui. Eu quero que vocês estejam conscientes, irmãos, da presença de vocês aqui, que foi um grande propósito de Deus. Mas a gente não se interessa. Hoje é domingo, eu vou na igreja como eu sempre faço. Mas veja como mais uma oportunidade. Veja como mais um dia que você pode louvar a Deus. Veja como mais um dia que você pode adorar. Veja como mais um dia que você pode ser ricamente abençoado. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. Por mais que você faça as suas orações em casa, mas essa hora aqui é uma hora importantíssima, porque você é importantíssimo. Jesus adora reunião. Jesus adora quando nós nos reunimos para adorá-lo, para louvá-lo. Cristo, Ele te recebe. Então você tem que se apresentar para Ele com fé. Você tem que se apresentar para Ele com uma fé que seja pequena como um grão de mostarda. Mas a palavra diz que essa fé removerá o quê? Removerá a montanha. Você pode vir paralisado, você pode vir cheio de dor, mas você venha com fé. É preciso expressar a fé, por quê, pastor? Porque sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Eu tenho que me lançar aos pés de Jesus, crendo nele. O que é isso? Fé. Crendo que Ele pode curar, crendo que Ele pode libertar, crendo que Ele pode perdoar os meus pecados, por piores que sejam. Crendo que Ele pode libertar o seu filho, libertar o seu marido. Mas você tem que chegar aqui e se lançar aos pés de Jesus. Diga glória a Deus. Paralisado, doente, com marido doente, com marido depressivo, eu não quero saber. E você se torna importante, muito mais importante, por quê? Porque Jesus sabe do seu sofrimento, e você se torna mais importante porque você creu. Você se torna mais importante porque Deus te trouxe. Dá para você entender a sua importância para Jesus? Você tem que entender que você é importante para Jesus. Então se coloque na posição. Se dê o valor que você recebeu. Jesus te deu um valor muito grande, irmãos. Jesus te chamou, Deus te trouxe até aqui e Jesus te recebeu. Agora você tem que demonstrar sua fé. Agora você tem que apresentar sua fé. Pastor, eu não estou bem fisicamente, mas eu creio. Diga glória a Deus. Pastor, eu não estou bem emocionalmente, mas eu creio. As coisas no meu casamento não estão bem, a minha saúde não vai bem, as minhas finanças não vão bem, mas eu creio. Isso é mais importante do que tudo, a sua fé. Eu creio. Eu creio. Mesmo caído, mesmo paralisado, mas eu vou entrar em contato com a onipotência de Deus que está em Jesus Cristo. Entre em contato com o Todo-Poderoso. Entre em contato com a onipotência de Deus através de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você vai entrar em contato com essa onipotência. O Todo-Poderoso seja por mim agora. O Todo-Poderoso seja por você agora. Diga glória a Deus. Vamos continuar, igreja, analisando o paralítico.
Ele estava doente. Ele estava consciente da doença. Mas algo mais aconteceu com esse homem. Não era só a doença. A palavra mostra que esse homem pesou o seu coração. O coração desse homem, a consciência desse homem pesou. Ele começou a avaliar, irmãos, olhe para mim, levante a cabeça, o estilo de vida que ele levava. E depois eu vou explicar por quê. O comportamento dele, a caminhada dele, antes até da doença, antes da paralisia, esse homem se avaliou. Esse homem se avaliou moralmente. Como que eu tenho vivido moralmente? Como que eu tenho vivido mal? Ele sabia que Jesus era justo. Ele sabia que Jesus era santo. Ele sabia que Jesus perdoava pecado. E ele avaliou primeiro os seus pecados. Ele se convenceu primeiro, pastor Wendel, dos seus pecados. Ele pensou na vida dele, sim, igreja, mas ele teve o senso do pecado. Digam glória a Deus. Ele fez essa autoanálise, essa autoavaliação que todos nós temos que fazer. E aí o que ele fez? Me leve até Jesus, me leve até Cristo. Quando a gente se avalia, irmãos, e se convence do nosso estado pecaminoso, só tem um que pode aliviar, só tem um que pode libertar você dessa opressão, porque a partir do momento em que eu estou cheio de pecado, sabe o que acontece? O diabo, os demônios, eles vão me atormentar, eles vão me oprimir. Por quê? Porque eu estou cheio de quê? Eu falei no último culto aqui, eu estou cheio de quê? De trevas. Amém? Trevas. Eu estou cheio de maus pensamentos, então eu não tenho paz. Eu só penso besteira. Eu sinto desânimo, eu sinto fraqueza, eu sinto a opressão. O inimigo ele me atormenta. Ele me tenta de dia e de quê? De dia e de noite. Vocês estão entendendo? Amém? Mas esse homem ele se avalia. E ele pede para levá-lo a Cristo. E ele pede misericórdia a Cristo. Pastor, mas a palavra não diz isso. Mas ninguém precisa falar não, irmãos. Olhe para mim. Basta que você quebrante o quê? Basta que você quebre a dureza do seu coração. É isso que é quebrantamento. Contrição é quando uma pessoa, ela quebra o ego. É uma pessoa que se rende a Cristo, se derrama diante de Cristo e diz para Ele: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas antes qual era a posição? Coração duro. Mas agora não, agora esse homem, ele vai para diante de Cristo, mas vai quebrantado. Ele vai pedindo misericórdia. Ele teve esperança de ser curado. Ele teve esperança de ser perdoado. E Jesus viu isso no coração daquele homem, porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Então não adianta chegar aqui e expressar qualquer sentimento na adoração, no louvor, como você queira se comportar aqui dentro da igreja, mas você vai ser avaliado por quem? Você vai ser avaliado por Jesus. Nós temos que ter esse cuidado. Pastor, como que eu me comportei na igreja hoje? Como, será que eu fiz? Eu orei? Será que eu louvei? Será que eu clamei pela minha libertação? Será que eu clamei pelo meu perdão? Será que Cristo viu sinceridade em mim? Porque Ele sonda coração, Ele esquadrinha. O que é esquadrinhar, pastor? Ele conhece os nossos pensamentos, irmãos. Não são os atos, não. Jesus tem poder para penetrar e saber o que há dentro de nós. Jesus sabe o que nós pensamos, irmãos.
Muitas vezes você vem com um pensamento, mas o pensamento não é agradável a Deus. Você vem para buscar com segundas intenções, eu já falei sobre isso aqui. Você vem com pensamentos materialistas. Mas primeiro o coração tem que estar puro. Esse paralítico, ele sabia que ele precisava se apresentar para Jesus com o coração puro. E ele chega diante de Jesus. E Jesus já sabia o estado espiritual daquele homem. Mas ele foi levado a Jesus por causa de quê? Que o pastor falou? Porque ele era o quê? Porque ele era o quê, irmãos? Paralítico. Sim ou não? A cura de um quê? De um paralítico. Por que ele foi levado pelos 4 amigos? Porque ele estava sofrendo de paralisia. Eu estou, pastor, com as minhas juntas toda doída. Eu estou todo ruim. Meu filho, estou todo torto. Não estou podendo andar direito. Mas Jesus não está preocupado com isso aí primeiro não, irmão. Amém? Jesus não olhou primeiro a dor física. É isso que o pastor Luiz Fernando quer que você entenda. Por que, pastor, que Jesus primeiro perdoou o pecado se ele queria se livrar da doença física? As pessoas que o levaram acharam que ele precisava somente da cura física. Mas o próprio homem em si, ele teve consciência do seu estado espiritual, tanto que quando ele chegou diante de Jesus, a primeira ministração de bênção que Jesus fez foi o quê? Homem, seus pecados estão o quê? Vamos ver isso aqui? Vamos ver onde que está isso aqui. Olha só no versículo 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus o quê? Pecados te são o quê? Te são perdoados. Digam glória a Deus. Irmãos, olhe para mim agora para você entender. Poxa, mas os 4 amigos levaram ele para ser curado de quê? Da paralisia. Mas Jesus viu do coração dele um arrependimento. Porque Jesus não vai perdoar pecado de ninguém, irmãos, sem o que primeiro? Sem o que primeiro? Sem arrependimento. É isso que o pastor Luiz Fernando está querendo que você entenda. Isso não está escrito, mas está dentro do contexto dos acontecimentos. Mas ele não pediu perdão. Não foi registrado na palavra. Mas se Jesus ministra perdão de pecado primeiro, é porque ele pediu o quê? Claro que ele pediu perdão. Você acha que só você está aqui, Jesus vai perdoar os seus pecados? Não, a palavra diz que tem que haver arrependimento. Qual é a ordem? Primeiro eu tenho que me arrepender. Primeiro o Espírito Santo tem que tocar no meu coração para me levar ao arrependimento. Porque nem eu tenho condições de me arrepender sozinho. É uma graça de Deus. Ninguém veio aqui sozinho. Para que isso, pastor? Para que você não tome a glória de Deus para você. Eu fui à igreja, eu me arrependi. É igual quando eu ouço as pessoas falando assim: eu não gosto de troço errado. Amém? Eu não gosto de troço errado. Eu gosto de troço errado. Mas o homem de Deus não gosta de troço errado. O homem transformado não gosta de troço errado. Quem está entendendo, diga amém. O homem transformado, ele reprova as coisas erradas. O homem transformado, ele não vive pecando, porque ele foi transformado. Não é porque ele produziu essa justiça. Essa justiça foi produzida pela comunhão dele com Cristo. Essa justiça é produzida pela fé. Essa transformação é Deus quem opera. Foi Deus quem te trouxe, irmão.
Não foi você quem veio, foi Deus quem te entregou a Cristo, e foi Cristo quem te recebeu, Cristo quem está tratando de você. Por isso que muitas coisas ruins que você fazia, você não o quê? Você não faz mais. Então não adianta dizer, eu não gosto de troço errado. Deus me transformou. Fale assim: Deus seja glorificado pelo meu entendimento espiritual. Deus seja glorificado porque eu fui convencido dos meus pecados. Diga glória a Deus. Deus seja glorificado, irmãos. E aquele homem, quando chegou diante de Jesus, o coração dele estava quebrantado. Aquele homem, quando chegou diante de Jesus, não estava interessado nas coisas físicas, não. Ele primeiro apresentou a melhor parte para Cristo. Cura minha alma. Cura minha alma. É o que mais aqui vocês precisam, é disso que nós precisamos. Eu preciso que Jesus cure a minha alma, que restitua a esperança, que restitua a paz principalmente. Jesus tratou desse ponto importantíssimo, ordenou paz na alma desse homem. E aí já foi suficiente, irmãos. Ali ele já teria capacidade de levantar. Não, pastor, foi Jesus que levantou. Por causa dele, não. Jesus não levantou o paralítico por causa do paralítico. Jesus deu a ele o que ele mais precisava. Homem, perdoados estão o quê? Irmãos, o que Deus tem para oferecer aqui nessa noite é o perdão dos pecados. Porque a partir do perdão dos pecados, Ele ordena paz na sua alma. Amém? Ele ordena paz na sua alma. Ele tirou a ansiedade daquele homem. Sabe qual era a ansiedade daquele homem? Querer levantar. Sabe qual era a ansiedade daquele homem? É que o diabo colocava nele. Ele doente, ele precisando fazer alguma coisa, muitas vezes não tinha ninguém para ajudar. Amém? Sem saber o dia que ele seria curado. Irmãos, a pior coisa que nós podemos sentir é a ansiedade no meio dos nossos problemas. Foi o que eu estava falando com a irmã hoje aqui no portão. Ansiedade, não pastor, não muda, e não sei o que, e não sei mais o que, porque o divórcio não sei mais o que, isso tudo não vai resolver nada. Nós precisamos ter paz. Mas como que eu vou ter paz com esse homem? Não é ele que te dá paz. Quem te dá paz é Jesus. Não é uma vida sem problemas que, por causa disso, temos paz. Nós temos paz quando temos comunhão com Cristo. É isso que vocês têm que entender. Se a fé tem que ser colocada no verdadeiro ponto. Não adianta a fé para ser curado fisicamente, se eu não tenho fé para depender de Cristo. Se eu não tenho fé para me lançar aos pés de Cristo, se eu não tenho fé para me humilhar a Cristo. Não, meu marido, não quero saber disso. Você precisa de um conselho espiritual, tudo bem, mas o seu marido falar do problema dele é igual 1001 problemas. Você tem que aprender a lidar com o problema antes de solucioná-lo. Porque muitas vezes a solução não vem tão fácil e talvez não venha nessa vida. O senhor é muito pessimista. Não, eu estou te dizendo a realidade. Muitas vezes o problema não quer. O problema não vem. Mas quando eu sei lidar com o problema, eu tenho paz. Eu sei domar o leão. Eu sei amansar o cavalo. Amém? Eu sei amansar. Você tem que saber domar leão. Você tem que saber amansar cavalo. Limpar porco. Você tem que saber lidar com o problema, irmão. Agora isso precisa de quê? De ânimo. De ânimo. Na mesma passagem lá em Mateus, a primeira coisa que Jesus falou para ele: tem bom ânimo. Jesus não perdoou o pecado não. Primeiro ele disse: tem bom o quê?
bom ânimo. Depois você vai lá em Mateus, na mesma mensagem, Mateus 9. Não vai agora não, depois quando você chegar em casa, pega que aqui são, na sua Bíblia você vai ver aí, tem, Mateus tem uma mensagem referente a esse fato, e Marcos também tem, mas nós estamos em Lucas. Mas cada texto traz um detalhe importante. Lá em Mateus, Jesus disse: tem bom ânimo. Para enfrentar problema, irmãos, o pastor disse que você tem que ter o quê? Então não adianta querer solução do problema, seu Carlinhos, sem ânimo. Porque muitas vezes a solução vai demorar. E o senhor vai precisar de esperança. O senhor vai precisar de ânimo. Olhe para mim, irmãos. Vocês vão precisar de ânimo primeiro. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo para aguentar. Tenha bom ânimo para esperar. Tenha bom ânimo para suportar. Tenha bom ânimo para resistir. Tem bom ânimo, irmã. Pastor, meu filho eu não aguento. Tem bom ânimo, irmã. Meu marido eu não aguento. Tem bom ânimo. Minha esposa, aquela abençoada, tem bom ânimo. Eu tenho um ânimo danado. Eu tenho bom ânimo. Glória a Deus. Você tem que ter ânimo, irmãos. Jesus ordenou a alma desse homem. Jesus ordenou a alma desse homem. O paralítico foi o quê? Perdoado. Jesus transformou o paralítico. Jesus mudou a vida dele com perdão. Isso é mais importante. Aquele homem deve ter chegado na presença de Jesus pesado. Pesado por causa de quê, pastor? Pesado por causa do pecado. Não é o problema está do lado de quê? Do lado de fora. O problema dele estava onde? No corpo. Mas só que ele tinha um problema pior onde? Na alma. O problema da alma é que abate. O estado da alma é que tira a formosura, é que tira o brilho do rosto, irmão. O brilho do rosto, Cida, o desânimo, é porque a alma está arrebentada. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu preciso que Jesus cure o quê? A minha alma. Para que eu possa ter aquela expressão, quando alguém olhar para você, você pode estar enfrentando batalha, mas você está em paz. Você tem condições de conversar com uma pessoa, você tem equilíbrio para entrar num assunto, você tem condições de atender um telefonema, mas quando a pessoa liga, é o que, irmã? Não, porque eu estou com problema com aquele homem desgraçado. Eu não estou aguentando mais, fulana. Aí você fala assim: calma, minha filha. Aí pastor ele: calma, minha filha. Aí pastor ele fala assim: calma, minha filha, não estou entendendo nada. Igual outro dia uma irmã ligou para mim, ela falava tão rápido que eu falei assim: eu não estou entendendo nada. Estou entendendo, vou desligar, depois você liga de novo com mais calma. Toma um xarope aí, um comprimido, depois você liga de novo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Jesus primeiro fez o quê? Eu vou acalmar ele, mudou a vida dele, mudou a aparência dele, curou o semblante dele. Amém? Jesus deu amor àquele homem. Perdoados estão os seus o quê? Esse é o amor de Deus. Ele não vai lançar no teu rosto nenhum tipo de acusação. Ele poderia chegar ali e Jesus falar assim: está vendo por que você está aleijado? Você está nessas condições aí, sabe por quê? Por causa disso, por causa daquilo outro. Às vezes a pessoa precisa até ouvir, sabe por quê, irmão? Que às vezes vem a primeira vez, pede ajuda, a gente ajuda. Vem a segunda vez e pede ajuda, a gente ajuda. Vem a terceira vez, pede ajuda, a gente ajuda. Mas na quarta vez, tem que levar uma chamadinha. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho que falar a verdade para a pessoa o quê? Despertar. Você está assim, irmão? Pelo aí de novo? Mas você não fez o que eu mandei você fazer? Você não agiu da forma que precisa ser, da forma que precisa agir? Mas Jesus chegou logo, aliviou aquele homem. Por quê? Porque Jesus viu no coração dele que havia arrependimento. Senão ele não iria ouvir o perdão, irmãos. Senão ele não receberia o perdão.
Então Jesus fez o quê? Curou a alma dele, o espírito daquele homem foi iluminado, o rosto daquele homem deve ter mudado, pela graça e o amor de Deus, ele recebeu um encanto, ele recebeu um novo nascimento naquela hora. Já não era mais aquele paralítico, era uma nova criatura. Jesus vai fazer de cada um aqui nova criatura, porque Ele vai perdoar os seus pecados. A ansiedade daquele homem foi vencida. A ansiedade desse homem foi vencida. E agora o paralítico descansava. O paralítico estava deitado ali, mas não era mais por causa da doença. Ele estava deitado, descansando na presença de quem? Na presença de Jesus, porque ele já estava curado. Pastor, quando Jesus perdoou o pecado, o homem já estava curado? Estava. Jesus não precisou dizer a eles: você está curado. Ele já estava curado. E olha o que aconteceu, irmãos. Por que o senhor está dizendo que Jesus, ele não levantou por causa de Jesus? Ele levantou porque ele já estava curado. E Jesus disse assim: e os fariseus, olha o que diz o 21, e os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais. Quem saibais? Não, presta atenção no que o pastor está falando, para você entender, irmão. Jesus estava falando com quem ali? Com os escribas e com os... Não percam esse lance. E essa palavra aí não foi para o paralítico. Eles questionaram o perdão. E Jesus está falando: bom, se vocês acham que não tem, o que é mais fácil? Perdoar dos seus pecados, ou levanta e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para onde? Estava curado ou não estava? Jesus falou: seja curado? Não, levanta. Certo, pastor? Está escrito isso aí na Bíblia de vocês ou não? Jesus mandou ele levantar por causa da dúvida de quem? Dos escribas e dos... O homem já estava fora do contexto. O homem já estava todo abençoado, irmãos. Isso eu quero dizer o quê? Quando Jesus cura a alma, automaticamente ele já curou o quê? Ele já curou o corpo. Quando Jesus cura a alma, ele já devolveu a força espiritual. Quando ele cura a alma, ele já devolveu a força física. Quem está entendendo, diga amém. Não são só palavras maravilhosas, não, irmãos, mas essas palavras, elas eram confirmadas com sinais e maravilhas, transformação. O sofredor, o pecador, o fraco, tem que se colocar diante de Cristo, ou eu mesmo sendo levado. E você vai expor os seus sentimentos, você vai abrir o seu coração, você vai falar com Ele com palavras, ou até no Espírito mesmo. Pastor, eu não sei o que falar, mas o Espírito Santo ora por você com gemidos inexprimíveis. Diga glória a Deus. Você vai expressar sua fé, irmãos. Vocês vão expressar as vossas fés e Jesus vai abençoar vocês. Expressa a fé, pastor, qual é o problema? É filho? É marido? Não interessa, Jesus não quer saber. Ele quer restituir a paz, independente das coisas, porque as coisas vão acontecer como consequência dessa fé, como consequência dessa comunhão. Ninguém vai ficar sem ser abençoado em comunhão com Cristo. Em comunhão com Cristo, Deus não vai se arrepender das bênçãos dele de forma alguma. Quem ele salvou, quem ele perdoou, está perdoado de uma vez para sempre. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pastor, eu vou tomar posse dessa bênção. Repetindo esse último versículo.
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, eu te digo, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. E levantando-se logo. Demorou, irmão, para levantar? Não. O paralítico ouviu, o paralítico obedeceu, imediatamente se levantou. Da mesma forma vai acontecer com você. Mas você tem que crer. Você tem que crer tanto em quem ministra. Pastor, é o senhor que está ministrando, mas em nome de quem? Eu estou ministrando em nome de Jesus. Mas você tem que crer. Eu estou ministrando o poder, eu estou ministrando o amor de Cristo, eu estou ministrando a graça de Cristo, mas vocês têm que ouvir. Ele ouviu de todo o coração, ele ouviu, ele creu que ele foi perdoado, ele creu, a alma dele, irmão, foi revigorada naquela hora ali. Na hora que Jesus falou, perdoados estão os seus pecados, tem bom ânimo em Mateus. Depois vocês vão ler lá. Jesus não falou mais nada. Mas ele viu no coração dos incrédulos, dos fariseus. Ele viu no coração dos críticos. Quem é esse que pode perdoar pecado? Senão Deus. Jesus não, eles não falaram, não, ele só o quê? Ele só o quê? Jesus sabe quem está pensando de forma negativa aqui também. Jesus sabe quem não crê aqui. Jesus sabe quem veio aqui só para cumprir calendário de igreja. E essas pessoas vão sair da mesma forma que entraram. Não que o pastor Luiz Fernando queira, mas quem julga é Jesus. Por isso que muitas vezes eu tenho entrado na igreja e saído sem paz. Por quê? Por falta de concentração. Eu não consegui evoluir na minha fé, pastor. Por quê? Por falta de concentração. Por causa das segundas intenções. A ordem quem dá de conserto é Deus. Primeiro os pecados. Porque quando o pecado é curado, quando o pecado é perdoado, a mente abre para as coisas espirituais. A comunhão com Deus é estabelecida, porque o pecado separa o homem de quem? O pecado, ele causa a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Separação de Deus. E isso tira a força de qualquer pessoa. Vai chegar uma hora que o inimigo, ele vai te sugar. Ele vai tragar você como aquele leão que ruge, que, como diz a palavra. Eu não estou aguentando mais, pastor, eu vou me matar, eu vou usar droga até acabar com tudo, eu vou cheirar até o nariz explodir, eu vou beber cachaça, eu vou fazer isso, eu vou tomar veneno de rato. Não vai ser solução para a sua vida. Você precisa de comunhão com Cristo, você precisa ficar aos pés de Jesus, você precisa ser perdoado. A primeira coisa é curar sua alma, curar seu interior. Jesus fez isso com esse homem. O paralítico creu. Amém? A vontade de ser livre foi reativada. Tem gente que já perdeu a vontade de ser livre e vai continuar preso. Por quê, pastor? Porque não consegue administrar o seu problema por uma direção. E eu falo da direção de Deus, que quando vocês vêm aqui, o conselho que eu dou é o conselho da palavra de Deus. Não adianta eu entrar especificamente no problema da pessoa, porque esse problema se repete, todo mundo passa, sofre a mesma o quê? A mesma coisa. Mas quem está sob a direção de Cristo tem renovação de vontade de ser livre. A paralisia aqui, irmãos, era na vontade desse homem. Como que ele levantou, pastor, e saiu? Não precisou torcer membro nenhum, porque ele não era aleijado. Os pés não precisaram ser consertados, porque ele não era aleijado. Não precisou acontecer uma maravilha, simplesmente um milagre. Levanta! Mas para isso ele precisava consertar primeiro o quê? Porque às vezes, irmão, você pode levantar, mas você não acredita que você pode. Quem está entendendo? Esse homem podia levantar, mas ele não acreditava. Mas diante de Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, ele retomou o ânimo. Ele
ele retomou o ânimo. E você precisa retomar o ânimo dos seus sonhos, da sua vida, de que tem jeito, de que tem solução. Muitos perderam a esperança, mas Jesus devolve a esperança. Essa paralisia ele tira, essa apatia ele tira, esse desânimo ele tira, essa falta de esperança ele tira. Amém? E você volta a crer na possibilidade da sua cura, você volta a crer na possibilidade de restauração da sua casa, de restauração da sua família, porque esse crer na possibilidade é fundamental muitas vezes, uma coisa que o remédio não vai conseguir fazer. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Pode fechar a Bíblia.